Perfeito, então, pessoal. Primeiramente, quero dar boas-vindas aí a todos nesse primeiro evento, nesse webinar que a gente vai ter esse bate-papo junto a todos. A gente tem alguns convidados e a gente está bem animado com a participação de todos aqui para a gente explorar esse mundo da inteligência artificial generativa, né? A gente está aí rompendo fronteiras, né, nessa nova tecnologia e a gente tem aí a questão de revolucionar e a forma como a gente interage, tanto com máquinas e como elas interagem conosco e é o nosso mundo ao redor, né? Vamos explorar nesse evento, né, nesse bate-papo, as explicações, os desafios potenciais, né, de como a gente conhece o mundo atual e a gente quer que esse evento inspire e desafie a todos a mergulhar nessa tecnologia, né? A HardLink, ela conta com especialistas e parceiros que nos ajudam a qualificar a nossa equipe e gerar serviço para a necessidade de todos, né? Então, peço a todos aí que juntem-se a nós e vamos embarcar nessa aventura emocionante aí do universo de inteligência artificial, tá? Vou chamar aqui um dos nossos primeiros participantes, o Thiago. Vamos lá, Thiago, tens a palavra. Beleza, André. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos pela presença. É uma alegria para nós estarmos aqui conversando com você sobre isso, sobre inteligência artificial, porque, de fato, a gente vê que inteligência artificial veio para ficar, né? Ela é uma continuação da revolução industrial que aconteceu lá atrás, né? Com as máquinas a vapor, depois linhas de produção, depois internet, globalização. Agora a gente fala muito de 4.0, não é isso? 4.0 é isso, é a quarta revolução industrial. Então a gente vê, né, inovações acontecendo rapidamente, inovações que a gente demoraria talvez algumas décadas para fazermos, né? Agora a gente consegue fazer com a ajuda da inteligência artificial, atuando em algumas funções específicas das nossas empresas, né? Fazendo por nós aquele trabalho muitas vezes braçal, cuja responsabilidade é muito grande, a gente não pode errar, enfim. São muitos os casos, a gente vai ver hoje aqui, né? Vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades. E já antecipo que a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês é que, pessoal, estamos prontos, né? Nós temos portfólio completo de tecnologias para isso e parceiros capacitados e habilitados para atuarem com essas necessidades, demandas que vocês tenham de inovação de processos produtivos ou de todas as áreas aí com inteligência artificial. Perfeito. Obrigado, Thiago. Chamar o nosso outro participante, o Rixey. Por favor, também, se apresente, dê a sua introdução. Obrigado, André. Bom dia a todos. Flak, prazer estar aqui com você também. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Sei. Para trazer um pouco da trajetória, eu tive 15 anos de Dell, grande parte desse período aí como diretor de vendas de soluções, especialmente data center, para a América Latina. Depois dos 15 anos de Dell, tive um sabático de 6 anos numa empresa de segurança física, patrimonial, privada para implementação de tecnologia. Tive também 2 anos no comando da operação da Epson aqui no Brasil. E desde que eu saí da Epson, eu comecei a prestar algumas consultorias. E uma dessas consultorias foi justamente para um parceiro de tecnologia, um parceiro Dell, um parceiro HardLink, né, que se chama CISP-1, CISP1, e surgiu com o grande objetivo de ajudar os grandes players, os parceiros e os clientes a transformarem seus projetos em realidade. No próximo bloco, eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa abordagem. Eu tenho vários exemplos super interessantes de aplicação real de inteligência artificial. Como a gente não vai ter tempo de apresentar tudo, né? Acho que no momento de interação, de perguntas e respostas, a gente vai ter bastante chance de vocês perguntarem. Aí eu posso mostrar as coisas que eu tenho aqui comigo para fazer a demonstração online. Tá? E o grande intuito que a gente tem aqui junto com a HardLink e com a Dell, poder ajudá-los a tocar os projetos de inteligência artificial para frente, porque nessa jornada de quase um ano, para vocês terem uma ideia, a CISP-1 esteve no GTC da NVIDIA, né, que é o maior evento
de inteligência artificial promovida pela NVIDIA, e era um evento não só de parceiros, mas também de desenvolvedores. A CISP One foi com a maior delegação do Brasil para este evento. Tivemos reuniões na própria NVIDIA e conseguimos, com conversas com a própria NVIDIA, com parceiros e clientes, repaginar nossa abordagem de soluções de inteligência artificial através de uma Tech Suite, que é exatamente o que eu vou mostrar depois, e eu não vou dar spoilers adicionais aqui para a gente deixar mais emocionante. É isso aí, André. Legal, obrigado, Henrique, obrigado, Thiago, aí, pelas apresentações. Bom, já quero aproveitar então, né, já que o Henrique já tem algumas questões aí para mostrar, quero te questionar então. Hoje a gente tem uma abordagem, né, para começar esses projetos de inteligência artificial, né? Então, como é que a gente pode abordar isso da melhor forma? Por que as empresas, qual é a dificuldade das empresas hoje em implementar projetos de IA, né? Então, você comentou aí que tem alguns casos que pode citar. Então, o que a gente pode falar aí sobre questões de controle de produtividade, melhoria de eficiência, questões de varejo, saúde? Onde é que está o ponto que a gente pode ajudar e a gente pode implementar esses projetos, né? Como tu tem alguns casos reais, fica à vontade aí para nos repassar essas questões e nos mostrar onde que a gente consegue implementar esses projetos. Tá legal. Antes de mostrar, André, eu vou querer apresentar ali como que está a Tech Suite para eles entenderem conceitualmente o que tem por trás, tá? Claro. Uhum. Mas eu acho que os grandes ensinamentos e dificuldades da implementação de inteligência artificial é que os projetos vão se tornando complexos, porque acho que é pacífico, ponto pacífico, que todo mundo quer implementar e todo mundo sabe que vai ter que implementar, né? Claro. Mas grande parte das empresas, elas acabam não conseguindo. E até tem um estudo da própria NVIDIA, do próprio GTC, que diz que as empresas não conseguem implementar porque a equipe interna, ela não apoia, por incrível que pareça, né? Acho que eles têm medo de perder emprego, têm medo de serem substituídos, têm medo de novas tecnologias, mudanças, etc. Essa é uma delas. Segunda delas, acaba sendo, não pode ser um projeto de silo, não pode ser um projeto do Henrique, né? Tem que ser um projeto da companhia, né? E as grandes empresas, como até a própria OpenAI, eles entenderam que você precisa, para implementar, fazer duas coisas importantes. Uma que é criar um comitê multidisciplinário, né? E todo mundo tem que participar, porque ele afeta muito mais que tecnologia, ele afeta a área de negócio, a área de back-office, a área de produção, a área comercial, então e até clientes, então afeta a cadeia toda. Então, criação de um comitê, que é o ponto número um. E o ponto número dois, que é interessante, que até parece estranho, mas assim, é socializar o uso da ferramenta, tá? E o grande exemplo que a gente tem de socialização do uso da ferramenta é o próprio ChatGPT, porque quando ele foi criado, não sei se todos sabem, mas tivemos até a versão ChatGPT 3 grátis, porque os próprios criadores não sabiam como utilizar a ferramenta. Não é que não sabiam, né? Eles não tinham ideia das possibilidades de utilização da ferramenta. Então, com isso, o que acontece? Ao momento que eles socializaram como o ChatGPT gratuito, foram surgindo novas formas de uso que nem o próprio ChatGPT tinha ideia que poderia ser utilizado. E daí eles começaram realmente a fazer desenvolvimentos da ferramenta para você, derivações, né? Criação de Excel, criação de chat, tradução de documentos. Esses são alguns exemplos, obviamente, né? E aí eles começaram realmente a criar uma possibilidade de monetização e melhor aumento de produtividade, tá? Então acho que tem grandes desafios. E por último, que a grande dica, que acho que a nossa proposta tem uma aderência muito boa, que é assim, não torne as coisas muito complexas. Escolha as batalhas, né? Selecione, limite o escopo do projeto, porque quando você fala de ChatGPT, tudo é possível. E quando você fica no tudo é possível, parece reforma, né? Você fala, já que eu vou fazer isso, já que eu estou fazendo, eu vou fazer isso. Então, não é que você acaba a obra, você desiste da obra, né? Então, assim, mesmo a implementação de ChatGPT é o que acaba acontecendo. Não é que acaba a implementação, você desiste da implementação porque você torna muito complexo. Sim, sim. Com certeza isso é um grande desafio, né? Porque tanto as empresas e as equipes de TI, elas acabam tendo um trabalho muito maçante para conseguir implementar, né? E acho que esse é o ponto, né? De a gente ajudar as empresas exatamente a
não deixar esse projeto tão complexo, né? E aí a gente consegue ter uma maior maleabilidade para auxiliá-los e desenhar isso de uma forma mais fácil. Correto. Perfeito, show de bola. E aproveitando, né, até essa questão que você comentou, né, referente à parte de melhorias e processos, né, hoje a gente até aproveitando que um cliente questionou, hoje a gente consegue realizar esse tipo de tarefas ao mesmo tempo, em várias sequências, como que funciona esse ponto? A gente consegue gerar várias tarefas dentro de um exercício, dentro de uma tecnologia? Bom, devo fazer uma breve introdução. Tudo depende, né? Porque assim a inteligência artificial como ferramenta, ela pode ser customizada para atender a necessidade específica de cada cliente, né? Então, a depender do que o cliente quer fazer, a mesma tecnologia muitas vezes pode gerar informações distintas. O próprio caso do ChatGPT que o Sei muito bem falou, né? A mesma ferramenta, né, pode me gerar respostas totalmente distintas. E por isso que é muito importante isso eu tenho um prazer em estar aqui contigo também, Sei, porque você está facilitando demais a minha vida aqui. Nossa, isso que o Sei falou da interdisciplinaridade, né, das várias áreas da empresa colaborando ali, permite justamente isso, a implementação de uma tecnologia que gere valor para todas elas. A mesma tecnologia lá que talvez eu faça ela conhecer todas as documentações contratuais históricas que eu tenho dentro da minha empresa, eu treine uma tecnologia de generativo em cima de todos os contratos da minha empresa para ela me gerar em síntese, né, com informações sobre o que tem lá, em termos de informação mesmo, de dados, né? Pode alimentar financeiro, pode alimentar jurídico, pode alimentar área de tomada de decisão. Então, sim, é possível, né, você utilizar uma tecnologia para resolver vários problemas ao mesmo tempo. Aproveitando o Flak, o gancho aí, olha só, pessoal, André, o ideal seria entender um pouquinho melhor essa pergunta aí. Então, se a pessoa que fez a pergunta quiser completar depois, se eu não responder, né, corretamente, pede para ele interceder. Mas olha claro. só, tecnologias temos, assim, a rodo, tá? Então, assim, desde o advento da GPU, a gente tem capacidade de geração de várias tarefas simultâneas, sim, né, com alta capacidade de processamento e velocidade. Essa é a resposta número 1, tá? O que a inteligência artificial não consegue fazer hoje? O que não tem capacidade ainda? Você eliminar o viés do machine learning, porque você vai treinando os modelos, né, com certos vieses, e a única forma de você eliminar o viés é se você unir GPU, inteligência artificial, com computação quântica, que aí é muito caro, tá? Então, uma hora vai baratear isso, a gente vai conseguir eliminar os vieses. Porém, e essa pergunta mais detalhada é importante, porque capacidade existe, tá? Tecnologia existe. Onde que se gasta mais capacidade de processamento? É justamente no modelo de treinamento, né? Que aí você realmente faz um processamento de dados e informações muito massiva. Uma vez passado esse bloco de learning, né, de aprendizado, de ensinar a ferramenta, colocar os limites e tal, aí o processamento ele é super natural, como se você estivesse fazendo acesso ao Google, tá? Ele responde com uma certa rapidez, obviamente depende de onde você está utilizando isso, mas assim, a boa notícia é que sim, tem tecnologia, a Dell está preparado para isso, a Dell está preparada para fazer o seu data center on-premise, off-premise, e até ajudar com pequenos, como é que chama lá, o Fleck, o produtinho? O de Edge, o que você está falando, os produtos de Isso. Edge, pessoal, assim, a gente tem equipamentos da linha Edge, né, da linha a gente tem o XR 4000, vocês podem, se vocês quiserem, né, tiverem curiosidade, é um produto da linha Edge Computing da Dell. Imaginem servidores com GPU que podem rodar em ambientes hostis, sem refrigeração, de -5 até 55 graus Celsius. Até aí a gente vai, né? Do multi-cloud
ao Edge, passando pelo gateway da linha Edge. A gente tem um gateway, gateways, né, que permitem, por exemplo, para agro, né? Eu sei que tem muitas, tem cooperativa aí, né? As cooperativas, elas elas foram criadas, por óbvio, todo mundo sabe, né, como hubs financeiros para pequenos produtores, né? No entanto, hoje em dia a gente vê que as cooperativas estão se tornando hubs tecnológicos para a agricultura de precisão também. Por que eu estou falando isso? Porque é importante eu ter o data center na cooperativa, é importante eu ter a multi-cloud, algumas coisas talvez na cooperativa, talvez eu contrate clouds públicas, né, para fazer treinamento de modelo. E a inferência, que é o processo de pensamento da inteligência artificial, eu faço ali local. Só que eu estou falando do produtor que está longe lá. E se a gente esperar o 5G chegar público lá, vai demorar. Tem lugar que não tem nem 3G ainda. A Dell consegue, então, multi-cloud, data center, em parceria com, claro, Nokia, por exemplo, fornecer o 5G privado para que uma cooperativa coloque as antenas ali e a gente lá no produtor coloque esses equipamentos que o Sei falou, né? Os equipamentos de Edge e o nosso gateway. E a gente pega o cartãozinho 5G, coloca no gateway e começa a comunicar todos os pequenos produtores com uma cooperativa. Falo de cooperativa, mas pode ser para qualquer caso de uso. Eu tenho uma indústria e eu tenho um centro de distribuição que fica num local remoto, onde eu não quero colocar, onde me custa colocar um ambiente com baixa latência. Inteligência artificial, tempo real, tem que ter baixa latência. Então, essa estrutura toda, né, para operar isso tudo, do Edge até a cloud, né, a gente tem sim portfólio. Já entra, acredito que isso já entra numa questão de validação técnica e até de um diferencial da Dell referente a essas oportunidades de inovação, né? E aí, Flak, o que as lideranças hoje, dentro de um trabalho colaborativo, como que o time de consultoria atua nessa jornada de inovação da inteligência artificial? Bom, excelente pergunta, André. É o seguinte, né? A gente sabe como você muito bem falou, que existem soluções diversas para tudo que vocês quiserem fazer, né? É possível resolver qualquer problema com inteligência artificial. A questão é que isso tem que ser muito bem analisado, muito bem feito. A gente tem casos, né, práticos aqui com a HardLink mesmo, de empresas que a gente tem visitado, né? Uma delas, a gente foi lá conversar sobre inteligência artificial e acordaram entre si, a gente tinha gestores de cada uma das áreas da empresa, de que seria, ali foi bem interessante, porque na prática, isso que o Henrique Sei falou, aconteceu ali, né? Eles acordaram entre si de que seria interessante montarem um comitê de inovação, um trabalho interdisciplinar, que não existia. E a HardLink entra como consultoria tecnológica. Eles identificam quais são os problemas que precisam ser resolvidos, que beneficiariam todas as áreas. E por que é bom essa interdisciplinariedade? Porque talvez uma ideia de colocar câmera monitorando funcionário para fazer um ponto eletrônico, um cálculo de gestão de ponto automatizada, vai depender do jurídico, né? Vai ter que envolver RH. Né? Então, legal, só que quais são as tecnologias que a gente usa? Então, a HardLink, com a XP1, com a Dell, nós conseguimos atender e entregar consultoria de ponta a ponta. Se precisar colocar um engenheiro de dados no cliente, para o engenheiro de dados fazer o que a gente chama de preparação dos dados, que é identificar se tem, se não tem, o que é que precisa desenvolver em termos de dados históricos para treinar modelo, esse tipo de coisa, tudo, a gente consegue ajudar. Então, a consultoria ela é importante porque ela vai mostrar para vocês qual é não só a melhor tecnologia para resolver aquele problema, mas também qual que é o passo a passo, quais que são as fases, né? Eu preciso primeiro preparar um dado, depois treinar modelo, qual é o software que eu vou fazer,
Eu já vou implementar em produção? Não, vou fazer POC, essas coisas todas a gente faz com consultoria. Mas, importante, sempre colaborando com o cliente, com a empresa, porque senão não entrega o resultado que a empresa espera. Legal, show de bola, muito bom, pontos muito importantes. Eu tinha feito um questionamento aí para ti, mas a gente está aguardando ali o time de apoio validar essa pergunta novamente, né, para a gente esclarecer melhor esse ponto, né, mas a ideia mesmo é a gente ter essa interatividade e estar relacionado junto a todos os participantes, né, então fiquem à vontade para questionar, levantar a mão e fazer essas perguntas ali que o nosso time de apoio está ali atuando nisso, né? A gente tem algumas perguntas também aqui que o pessoal acabou fazendo, né, dentro do nosso estrutura, e aí a gente tem ali uma relacionada à parte de otimização de processos de produção, né, e controle de qualidade na fabricação de materiais de elétricos para transformadores, né? Garantindo uma maior redução, a gente consegue garantir uma maior redução e eficiência de defeitos? Quais os tipos de tecnologias a gente pode implementar nesse contexto e quais os desafios que a gente pode enfrentar nesse processo? O que a gente consegue aí dentro dessa área fabril? Você quer começar respondendo? Sim. Fica à Se eu vontade. puder começar, André, Claro. eu vou pedir permissão de mostrar 2 slides aqui, porque isso vai ser a base das minhas respostas para esse tipo de implementação, tá ok? Aí, já está aparecendo, compartilhando. Sim, aparece aqui também. Tá legal. Bom, falei um pouquinho da CISP-1, que somos uma fábrica de AI, parceiro NVIDIA. O que é importante aqui, pessoal? Esse é um dos slides mais importantes que a gente tem, porque o que a CISP-1 fez? Ela criou uma tech suite, e é super fácil de entender, eu sei que as letras estão pequenas, mas cada uma dessas barrinhas verticais são comportamentos humanos que a inteligência artificial está substituindo. Então, raciocinar, ver, conversar, representar e assim por diante, tá ok? O que a gente fez na CISP-1? A gente pegou as tecnologias, como, por exemplo, o RAG, com LLM, a IA conversacional, visão computacional, sistema de recomendação, essas principais tecnologias existentes e criamos pequenos microserviços para poder compor soluções. Então, no fundo, são pequenos módulos já criados e desenvolvidos que podem ser aplicados em qualquer tipo de solução. Então, ali tem sumarização de dados, né, na primeira, raciocinar. Então, o que é isso daí? A gente poderia pegar dados estruturados, não estruturados, programáticos, né, misturar tudo isso e extrair informações. O Thiago comentou ali de jogar todos os documentos em um repositório. Realmente, você pode pegar vários documentos jogados num repositório e fazer a pergunta verbal, com voz, né, para a plataforma falar assim, olha só, o que o analista disse sobre tal tema? E assim por diante. Qual foi a venda do último mês? Então, você consegue realmente carregar tudo isso. E aí, a gente foi indo em cada um deles, né? Na parte de verde, você tem reconhecimento de pessoas, objetos. Eu vou mostrar algumas depois, conforme forem surgindo as perguntas. Tem avatares e assim por diante, tá ok? E disso daqui, o que a gente acabou fazendo? Aí já vou começar respondendo, né? Criamos várias soluções, como, por exemplo, um microserviço que chama Conversa com seus dados, Checkout, Chatbot, Humano Digital, Sistema de Recomendação, Video Analytics, tem um específico para a área de saúde, telemática também, né, com inteligência artificial, para cibersegurança e assim por diante. E vocês podem ver que vários deles se encaixam em várias indústrias, aqui é o varejo, finanças, aqui foi o que no fundo a gente escolheu esses daqui para demonstrar, tá? Mas poderia atacar qualquer tipo de segmento de mercado, né? Serviços, governo, saúde, logística, mobilidade e mídia. Então, é possível sim melhorar a produtividade aqui, tá? Utilizando, por exemplo, né, a questão do Video Analytics, né, que você pode utilizar numa fábrica. Então, você poder pegar, filmar esse processo fabril, né? Tecnicamente não entendo muito como é que funciona isso que ele perguntou, mas você consegue sim fazer uma visão computacional e começar a reconhecer objeto, qualidade. A gente tem inclusive um cliente já que ele está utilizando uma câmera, um operador que ele tem uma linha de produção, ele faz kits multimídia, né? Então, no fundo, ele coloca esse kit multimídia dentro de um robô e esse robô trabalha por 2 ou 3 minutos. Então, ele sozinho, ele opera 6 robôs diferentes. Então, ele vai indo de um em um.
Então, essa visão computacional vai ajudar ele a medir aonde esse funcionário está, por quanto tempo ele ficou na frente da máquina, se a máquina ficou parada e ele não estava ali ajudando aquela máquina, né? Então, a gente vai conseguir monitorar todo esse processo fabril de uma forma super customizada ali, né? Muitas vezes, entender também se a parada foi uma parada programada, se não foi programada, se não tinha produto para ser produzido. Então, você começa a cruzar informações para realmente melhorar a qualidade e a produtividade do processo fábrico. Porque uma fábrica, no fundo, você mede produtividade, né? Então, eles querem saber exatamente quanto tempo ficou parado e por quê, e começa a tomar medidas corretivas. Legal. André, eu poderia complementar a resposta disso aí com um convite para o pessoal que está aqui? Claro, por favor, ia dar a palavra para você. Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. O meu convite é o seguinte, ó. No que diz respeito à indústria, aos casos para a indústria, eu convido vocês a irem com a Hardlink lá em Hortolândia, na fábrica da Dell. Lá em Hortolândia, na fábrica da Dell, a gente tem uma linha conceito que é onde as inovações da fábrica da Dell são testadas antes de irem para as linhas de produção. Como tudo, ninguém testa em produção, né? A gente testa as tecnologias novas aqui e acaba inovando o processo produtivo da empresa, né, através dessas tecnologias. O legal é o seguinte, pessoal, olha só. Esta é a primeira linha de conceito Edge da Dell na fábrica do mundo. Isso surgiu aqui no Brasil e virou um case que está sendo implementado em fábricas ao redor do mundo. Então, assim, nós não estamos atrás, né? E no que diz respeito aos processos produtivos, vejam que existem várias iniciativas, né, de processo produtivo, e processo de qualidade, né, processo de gestão de linhas de montagem, por exemplo, qualidade especificamente falando, existem várias coisas que nós fazemos lá, que nós conseguimos, por exemplo, identificando se daqui a pouco esse processo produtivo da pergunta é algo que a gente consiga de fato monitorar via aqui ele identificando se as peças estão nos locais certos, ou a nível de nanômetros, se existe alguma anomalia do processo produtivo, né? Se a gente consegue replicar as mesmas tecnologias que nós usamos no cliente, o cliente já pode ir lá e ver funcionando. E entender como a gente fez, para ver se existe a viabilidade, talvez, de fazer uma POC lá, uma área conceito dentro do cliente, para ele testar as tecnologias antes de colocar produzindo, né? Enfim. Sim, certo. Não, perfeito, legal. Dentro desse conceito, né, até aproveitando ali que tivemos uma outra pergunta, aí já entrando num ponto mais técnico, né, mas dentro de um processo onde a gente está tentando fazer uma melhoria ali, automatizar, né, tentar identificar pontos onde a gente pode ser eficiente e trazer uma melhoria nesse processo de automatização. Como que a gente pode ajudar uma empresa a validar tecnicamente se o ambiente dela está preparado, que tipo de hardware eu vou precisar para gerar esse tipo de inteligência e mostrar ali, ó, tipo, ó, eu vou conseguir gerar essa informação e trazer isso com algum indicador, com algum tipo de processamento, algum produto específico que a Dell tenha para ajudar nesse processamento e nessa validação de informação, porque tudo é validado em cima de muita informação que é gerada dentro desse processo. Excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, a gente vê que nessa jornada de transformação digital, que de fato é isso aqui, a gente ouve esse termo há muito tempo, mas transformação digital é o que a gente está fazendo aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, de trás para frente, o que a gente quer fazer? A gente quer transformar os processos da empresa e pessoas, e mudar, né, otimizar a produção para ter uma competitividade no mercado melhor. Em suma, é isso. O que a gente tem que fazer antes? Automatizar as coisas. Só que antes de eu automatizar processos e tudo mais com inteligência artificial, eu tenho que modernizar a infraestrutura. Hoje, as soluções de infraestrutura, elas saem com muita coisa. Vou dar um exemplo muito simples, né? Power Store. Um storage, ele já vem integrado nele, sem custo.
o CSI, que é o Container Storage Interface, para que eu consiga alocar recursos de armazenamento no storage para os pods, né, dos microserviços ali que rodam as soluções, dentro do storage sem muita disrupção, tudo integrado. Se eu estou falando de DevOps, por exemplo, ele já vem com Ansible. Então, as soluções, elas já vêm. Eu tenho que me preocupar quando eu faço a aquisição de uma solução hoje, se as tecnologias que provavelmente serão utilizadas para essas soluções estão ali disponíveis. Por isso que a gente fala muito, vocês vão ver a Dell falando muito no tal do Feature Proof. O que é o Feature Proof? É uma solução à prova dos desafios futuros que estão por vir. Esses desafios são ou não são atendidos com as soluções que tem hoje, que são a pergunta, né, que você fez. Bom, primeiro, modernizar. Depois, a gente vai ter que ver a questão da compatibilidade específica com um software específico. Existem storages que fazem uma determinada função, existem storages que fazem outro. Estou falando de bloco e de dados não estruturados. Exemplo, né? A gente tem os storages bloco com muito I/O, o PowerStore que faz NVMe, ao mesmo tempo em que a gente tem o PowerScale, que é feito para dados de vídeo, áudio, imagem. Olha que legal, a Dell acabou de lançar, no Brasil vai sair agora em agosto, uma solução de software chamada Dell Data Lakehouse. O que é o Dell Data Lakehouse? O Dell Data Lakehouse, deixa eu mostrar aqui uma telinha rapidinho para vocês. À vontade, por favor. É uma solução de software que permite eu juntar aquilo que eu conhecia como Data Warehouse, de dados estruturados, com os data lakes de dados não estruturados, para permitir, em suma, que eu tenha federação de query, federação de consulta. Eu tenho dados que vêm de um lugar, tenho dados que vêm de outro, e o meu software ali de inteligência artificial vai ter que buscar dados de repositórios distintos, diversos. Existem vários frameworks hoje que são utilizados para isso, mas o interessante aqui é o seguinte: a Dell já tem isso, está aqui, está disponível, em cima das tecnologias que a gente usa hoje. Estou falando do Power Switch, que são os nossos switches, o Power Edge, que são os nossos servidores, os nossos storages. Então, em primeiro lugar, tem que estar moderno, tem que ser um ambiente moderno, senão vai ser difícil de compatibilizar com as tecnologias novas, com os softwares da CISP-1, enfim, a gente precisa, se a gente está falando de microserviços, por exemplo, a versão do VMware, né, que eu vi previamente uma pergunta muito interessante que veio, que questionava se, sei lá, o VMware 7, por exemplo, ele é compatível, né? O VMware a gente sabe que tem o Tanzu. O Tanzu é o Kubernetes da VMware. Então, se aquela versão do VMware permite eu utilizar o Tanzu talvez possa ser a base para aqueles microserviços do software que eu vou comprar. Eu tenho que ver se há compatibilidade ali. Não sei se eu consegui responder. Sim, sim. A gente está com os participantes ali, daqui a pouco ele já também pode nos dar um parecer referente a isso. Bom, mas a gente entende, então, né, assim como toda tecnologia, né, existe também uma matriz de compatibilidade, onde a gente precisa bater todos os requisitos e tentar puxar, né, aproveitar essa inovação da melhor forma. Então, super importante a gente estar nesse ambiente modernizado e atualizado, né, para a gente conseguir ter os melhores resultados. Acho que é super importante esse ponto e sua colocação. Rixei, tu tens algum outro ponto para complementar essa pergunta? Tem. Na verdade, foi bom que o Thiago estava falando aí, porque eu consegui colocar aqui algumas coisas para mostrar. Vamos mostrar um pouquinho na prática que a gente está falando aqui? Boa. Eu vou compartilhar aqui também. Eu vou compartilhar duas telas. Vou começar com uma, que é essa daqui. Tá? Olha só, a CISP-1, ela criou, como eu te falei, aqueles microserviços, tá? Aquela Tech Suite. Eu tenho aqui 5 casos para mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui um deles. Cadê? Isso aqui é um sistema de recomendação, é mais como um exemplo, tá? Eu vou começar aqui, vou falar para ele assim, eu estou conversando aqui com vocês, falando várias coisas aqui, você vê que ele já está capturando algumas
o que eu estou falando ali na tela, né? Então, como é de saúde, eu lembrei que eu acordei com dor de cabeça, eu tive febre também. Opa, perdão, eu peguei o coisa errada aqui, ó. Viagem médica aqui. Ele está capturando aqui, então ali já tem o microserviço que é voz para texto, tá? Tem a transcrição, e eu estava falando que eu estava com dor de cabeça, estava com um pouco de febre, tive também coriza, e eu peguei um avião esses dias e tinha uma pessoa também que eu acho que estava com Covid, e você vê que ele já vai pegando, capturando aqui sintomas, tá? É, e ele colocou aqui também um fator de risco, ele já vai dando probabilidade de diagnóstico, né, online. Você vê que eu vou dar uma pausa aqui. Eu estou falando um monte de coisa, mas ele só capturou o que interessa, que são sintomas, tá? Então ele fala assim, ó, você tem 38% de chance de ser resfriado comum, 27% de ser uma por vírus, infecção por vírus, e uma faringite com 15%. E eu posso refinar ainda mais, né? Essa dor de cabeça forte, aí aumentou bastante, né? Nariz escorrendo, estou respondendo qualquer coisa aqui, tá? Então, vamos ver se ele só aumenta aqui, né, cara? Eu vou morrer, eu acho. Ó, você vê que eu fui respondendo qualquer coisa assim, ele vai te dando já novas formas. Então, aqui a gente tem aqui voz para texto, transcrição, reconhecimento de sintoma com uma base com curadoria médica, fatores de risco e diagnóstico provável, e já existe uma integração com o CID, né, que é o que interessa para os hospitais, e também tem a integração já com a parte de medicamentos, tá? Outro exemplo que eu vou dar aqui é um sistema de recomendação, tá? Então, se eu falar aqui em recomendação, aqui eu estou falando aqui, olha, eu lembrei que eu precisava comprar um notebook, eu precisava comprar também uma mochila para carregar o notebook, e o meu filho me ligou esses dias, falou que acabou a tinta da impressora dele, né? Então, esse sistema de recomendação, o que ele faz? Ele vai capturando o que ele está falando. O Thiago citou bem ali, quando a gente estava fazendo esquenta aqui, que é exatamente o que o Instagram faz, né? Você vai falando, ó, ele está recomendando aqui produtos já. Se eu clicar aqui nesses produtos aqui, ele vai para uma página online. Então, essa é aquela tática lá que, se você deixar o celular perto da esposa, ela vai começar a falar Louis Vuitton, né? Vai começar a falar aí Prada, não sei o que e tal, vai começar a aparecer esses anúncios para você. É bem isso aqui, tá? O sistema de recomendação. Então, aqui também tem vários microserviços. E agora eu vou dar uma pausa aqui, porque eu quero mostrar, respondendo aquela pergunta original ali, peraí. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu poderia fazer um vídeo aqui da onde eu tô, em qualquer lugar ali, carregar esse vídeo e ele ia trazer. Vocês estão vendo o vídeo grande aqui? Sim. Tá. Você vê que isso daqui já é um reconhecimento de objetos, né? Então ele está reconhecendo pessoa, bicicleta, placa de parar, outra bicicleta aqui. Então, no processo Fabril, você pode usar essa mesma tecnologia, usando câmeras de vídeo normal, você não precisa fazer um upgrade de CCTVs, de câmeras, etc. Isso aqui é de um vídeo de um celular, né? Para você começar a capturar objetos, tempos, movimentos e assim por diante. Então, você consegue, inclusive, entrar no micro detalhe para saber se, num teste de uma placa lá eletrônica, se acendeu a luz vermelha ou se acendeu a luz verde. Você dá alertas a partir daí. Então, por isso estou falando assim, quando a gente fala de microserviços e a gente fala de módulos, o importante é você saber o que tem por trás de cada tecnologia que você vai implementar e a gente faz o ajuste. Aqui eu posso verificar qualquer ambiente, posso ver um show, posso ver uma casa, posso ver um ambiente domiciliar, posso ver um ambiente fabril, e assim por diante. E o último, essa parte legal. Isso daqui também tem um sistema de avatar, tá? Que eu poderia usar um ator pré-existente ou capturar uma foto. Eu não vou fazer aqui porque vai demorar um pouquinho, mas eu posso escolher o idioma que ele vai fazer. Então aqui a gente já tem a tradução simultânea. Tem o lip syncing, que é a sincronização de lábios. E eu posso falar o texto também, que eu quero falar aqui, ele vai capturar e pode traduzir esse texto instantaneamente. Eu já tinha feito antes, dois vídeos aqui, ó. Um do Thiago, será que vocês vão ouvir? Olha só, eu peguei um texto ali e eu pus aqui o Thiago para falar espanhol, tá? Então, acho que agora. Buen día a Estão todos. ouvindo? Estoy Ajá, muy sí. contento de estar aquí con CIS1 y Arlink para hablar sobre inteligencia artificial e intercambiar información y experiencias. Todos estamos aquí para apoyarlos a generar mayor valor y productividad para su empresa.
Cuentan con nosotros. Você vê, obviamente a gente poderia fazer também o reconhecimento de voz, treinar a voz do Thiago com o sotaque que a gente quisesse também. Então Sim. aqui já tem, ó, reconhecimento facial, lip sync, tradução simultânea, pode ter sincronização de voz e tudo isso. Eu vou te mostrar outro aqui que eu também fiz aí de brincadeira aqui, ó. Isso para marketing é maravilhoso, né, Sei? Para criação Exatamente. de campanha de 皆様お marketing. めでとうございます。シスプ案とハードリンクとともに、人工知能について話し合い、情報や経験を交換できることをとても嬉しく思います。私たちは皆さんの会社にとってより大きな価値と生産性を生み出すために、 Tá, imagino que ninguém tá entendendo, mas assim, ele tá falando japonês, tá? Japonês, pois é. Não, só isso aí já valorizamos aí o passo do Thiago aí, porque, né, um poliglota basicamente, hein? Junto com a inteligência artificial. Meu currículo já mudou agora. Vou mandar para minha mãe o vídeo, ela vai ficar orgulhosa já. Não, mas muito legal. Muito legal esses exemplos e o interessante dessa pergunta é que a gente conseguiu ver na prática, né, o quão importante é estar com o ambiente 100% up-to-date, né, 100% atualizado em cima dessas novas tecnologias, porque se a gente tiver um ambiente muito legado, a gente não vai conseguir implementar isso. Então, o tempo de renderização que a gente precisa para processar essas questões de leitura labial, a questão do dictation que a gente precisa repassar ali para dentro de uma imagem e renderizar tudo isso, a parte de visualização em tempo real ali naquele vídeo do celular também, achei muito interessante a gente ter essa visão. Então, é super importante a gente ter esse ambiente atualizado para a gente conseguir suportar essas tecnologias e conseguir gerar o resultado esperado lá na frente. André, eu tenho alguns videozinhos, alguns casos aqui que seriam, acho, complementares, que a maioria deles é de indústria, mas que talvez ajudasse, e tem alguns deles que são casos já implementados pela Dell aqui no Brasil. Se eu puder compartilhar, eu acho que ia ficar bastante interessante aí pelo o timing, né? Aqui, claro. ó, levando em consideração o que você apresentou previamente, da questão da identificação dos objetos, das pessoas, né? Vejam que, como essas soluções são customizáveis, né? Os objetos aqui são pessoas, podem ser objetos outros, né? Eu vou mostrar um caso de EPIs para vocês, por exemplo, né? Então, tem casos que a gente está trabalhando aí de soluções onde o cliente produz peça de carro e a peça vai passando na esteira, e com câmeras, né, a gente consegue identificar, a gente sabe que a precisão das câmeras é muito grande mesmo, né, o que a gente vê em termos de cor, né, o espectro de cor que essas câmeras conseguem permitir a um software para analisar e tal, é muito maior do que o olho humano permite. Então a gente consegue permitir análises de qualidade a um nível muito alto. A nível de nanômetro nas peças, para saber se as perfurações foram feitas, se tem alguma anomalia. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, da identificação de uma área de risco. Vejam o que acontece utilizando esses microserviços de reconhecimento. Você pode programar o software para te alertar caso alguém esteja acessando uma área indevida. Ó, pronto, risco, né? Vai cair lá atrás, vai virar pastel, né? Tem que parar, ele vai parar a esteira aqui, vai avisar, alertar que não é para estar ali. Outro caso é a identificação de EPIs, né? Teve um caso, uma indústria, uma usina, né? Onde a gente trabalhou, cujo o problema lá é o seguinte, ações trabalhistas. O pessoal se machucava na caldeira e dizia para o juiz lá que não estava recebendo EPI para usar. Primeira coisa, né, treinamos o modelo para identificar as EPIs, todas, e colocamos um ativador elétrico na porta, que se ele estiver utilizando todas as EPIs, a porta destrava, ele entra e a empresa guarda o histórico da imagem para utilizar caso necessário, né, e comprovar que ele estava lá usando. Identificação aqui de um caso de comportamento, violência, né? Então, praticamente tudo ali que a câmera hoje puder ver, né? Isso é interessante, né? Existe a inteligência artificial generativa
E existe a inteligência artificial que a gente sempre ouviu falar, que é a inteligência artificial democratizada hoje em virtude da capacidade computacional ter aumentado muito, por isso que se fala muito disso, mas computação visual e a computação sensorial nada mais é do que a gente entregar para o algoritmo a capacidade de percepção do mundo real, com olhos, câmeras, né? Ou com sensores de umidade, temperatura, né, que a gente coloca em algum equipamento para permitir o software, reconhecendo uma determinada situação, agir. Ou informar, alertar. Sim, né? sim. Não, com então certeza. São infinitos casos para a indústria, né? Sim, a gente vê ali casos para indústrias e para diversos setores, né? Desde a questão de saúde, né? Isso é um ponto que não é específico área indústria, não. A gente consegue dentro da inteligência artificial, se existe um processo, né? A gente entende que a gente consegue automatizar e fazer isso em todos os ramos, não um nicho de mercado específico, né? E dentro disso, né, a Hardlink consegue fazer esse tipo de consultoria, identificar esses tipos de processos para daí auxiliar e posicionar, né, dentro de a melhor solução em cima disso. A gente viu aí indústrias e grandes empresas, né, mas o que a gente tem hoje para as pequenas empresas? O que a gente tem de oportunidade? Pequenas empresas elas podem trabalhar mais focados em processos, alguma questão de tecnologia? O que vocês veem hoje dentro de um nicho de mercado para pequenas empresas? Você quer começar, sim? Então, olha só, sim, olha só, tem soluções para qualquer tipo como o Thiago falou, tem soluções para qualquer tipo de indústria, tamanho e problema, tá? O que a gente tem visto como implementações mais pragmáticas para qualquer tamanho de empresa, e isso engloba as pequenas e médias. Ao invés de criar a cura do câncer com genoma e não sei o quê, você realmente atuar em processos, né? E a pergunta, ela vai bem direto ali onde que está doendo na empresa, né? Vou te dizer, tem uma empresa eu vou te dar alguns exemplos sem entrar em muitos detalhes, mas tem uma empresa que está com problema no faturamento, né? Porque é uma empresa que ela depende de recebimento para fluxo de caixa e eles querem atacar faturamento. Como agilizar o processo de faturamento? A gente está fazendo isso daí. Tem outra empresa que eles falaram assim, olha, eu tenho que gerenciar muitos contratos. Então, a gente vai usar uma tecnologia lá de conversa com seus dados para ele poder ter todos os contratos jogados lá dentro, para ele poder perguntar, né, quais são os contratos que vão vencer esse mês? Aí ele vai responder, né? É, quais são as cláusulas de multa desse contrato? Ele vai te responder, porque ele vai pegar dados não estruturados e responder de acordo com o que ele precisa. Então, acho que a grande pergunta no final, já que é possível atacar tudo, é olhar de trás para frente e falar assim, qual que é a principal dor da empresa? É possível fazer adaptações desses microserviços prontos para você não precisar desenvolver do zero, porque realmente é mais demorado. Para você ter uma ideia, a implementação das soluções, todas essas que eu te mostrei, ela é de 3 a 6 meses, incluindo o Legal. modelo de treinamento. É muito rápido, tá? Então, você consegue atender qualquer tipo de solução. Vai lá, Thiago. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente o Dell OpenBrew. Dell OpenBrew a Dell anunciou isso aqui, teve até um stand dentro do Dell Technologies World esse ano em Las Vegas, que é nada mais, nada menos do que uma boa prática que a Dell criou. Metodologia, dá para dizer assim, talvez, mas baseado na automação de uma microcervejaria. Microcervejaria. Né? Quem já fez, quem conhece aí o processo de produção de cerveja, sabe que tudo na produção de cerveja é variável, né? Temperatura é variável, variável, eu digo de variável mesmo, técnica de software, né? Tempo de cozimento, tempo de braçagem, peso de produto, tudo isso é variável. Então, a Dell, junto de algumas outras empresas, umas colocaram tecnologia 5G, outras colocaram sensores IoT, de temperatura, de pressão, no processo todo produtivo, acabaram que conseguiram automatizar a microcervejaria toda. Isso mostra o quê? Né? Que dá para fazer.
A questão é o investimento, quanto isso vai custar, e aí que está, né? A gente vê que a boa prática para os negócios pequenos, para os negócios menores, é sempre começar a focar naquilo que vai trazer maior resultado. Nesse caso aqui, o que vai trazer maior resultado? É automatizar o processo de produção, ou talvez automatizar o processo de medição de temperatura especificamente, que é onde está a principal dor. Começa pequeno, investe ali, obtém um resultado, que depois, quando a empresa acaba vendo que, através da automação com inteligência artificial, existe um retorno, esse retorno acaba subsidiando novas iniciativas, né? Então, a resposta dá sim, tanto que, por exemplo, esse aqui é um distribuidor nosso, eles chegaram a criar um kitzinho, uma caixinha, com o Edge Gateway e alguns sensores para uma pequena, digamos assim, uma micro cervejaria, tá aqui o que teria lá dentro, né? Então, em suma, o que foi feito aqui, eles queriam, né, automatizar parte do processo, porque era um processo totalmente manual, fabricação por horas, né? Qualquer erro ali mudaria a cerveja. A Dell trabalhou para compreender o processo, fim a fim, quais seriam os principais pontos ali, né? Com sensores, IoT, a gente começa a medir aquelas variáveis, a controlar variáveis do mundo real. E aí, a IoT, com os sensores IoT, se comunicando via Edge Gateway, que é aquele equipamentozinho da Dell, a gente consegue entregar tudo dentro de um hardware, de um storage, para o software analisar e atuar. Vejam, na prática, isso é possível, e isso virou um case que a gente consegue hoje utilizar como boas práticas para fazer automações em todo tipo de vertical. Então, eu coloquei até um videozinho ali para vocês no chat, caso queiram ver depois, mas é algo que mostra, assim, que dá para começar pequeno. A questão é, o investimento traz o retorno? Se traz, vamos para frente. Ô, Thiago, vou aproveitar esse gancho aí. Eu vou mostrar também um vídeo que é o seguinte, tá? Para vocês entenderem outra vez como é que funciona a questão de pequenos processos, tá? Tá sem áudio, mas assim, isso aqui é só para você ter uma ideia de todas as possibilidades que a gente já tem. Primeiro que essa daqui é uma jornalista nossa, né? É um avatar. Mas, ó, isso daqui é para uma loja. Pode ser qualquer tipo de loja. Então, você tem entrega automatizada, ele consegue pegar o tipo de carro, placa. Se você vai numa universidade nos Estados Unidos hoje em dia, tem um monte de robozinho entregando comida lá no você encomenda, vem um robô te entregar comida, te entregar coisa. Você está andando no meio de um monte de robozinho, né? Então você tem ali integração com o sistema de segurança, né? Que funciona para qualquer tamanho de empresa. Você consegue reduzir furtos, reduzir riscos, né? Você tem também toda a parte de marketing, né? A parte de heat mapping, saber quem ficou parado melhor aonde, ou em frente de qual prateleira, se ela andou para lá, se é homem, mulher, se quanto tempo eles ficam lá, se tem alguma prateleira que ninguém passa na frente, né? Você consegue fazer toda a gestão de inventário. Você pode fazer implementação de IoT ou só câmera para você. Tem um cliente que é uma sorveteria que ele fala assim, eu tenho um problema que eu tenho sorvetes que eles estão vencidos, né? Ou vencem. Então ele consegue fazer esse controle. Você consegue fazer um controle de preço online, incluindo você fazer comparativo de preço com a concorrência online. Tem clientes já utilizando, como se fala, os super apps para você criar cerca eletrônica, travou aqui, para criar cerca eletrônica, para você poder falar assim, ó, o cliente parou na loja concorrente na frente. Ou ele tem meu app, eu mando uma mensagem para ele falando assim, ó, lembra da sua loja preferida? Tá aqui, ó, eu tenho 10% de desconto para você. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas no México, por exemplo, o trânsito é pior do que São Paulo, né? Então, o que a Burger King fez? Compre o seu lanche e eu te entrego no trânsito. O cara tá preso no trânsito, o cara compra no app, eles te entregam o lanche de moto na janela do seu carro. Né? Então, você consegue realmente utilizar a inteligência artificial em qualquer parte do processo da sua empresa para que você possa realmente maximizar o resultado, como o Thiago falou. E, obviamente, tem muita coisa que é legal, mas não vai trazer retorno. Ou, de repente, esse retorno é muito mais de imagem, talvez não seja um retorno financeiro.
Aí depende muito do business case de cada um. Legal, legal, muito bom mesmo esses exemplos. É, você tinha comentado se é questão de treinamento ali, de conhecimento, né? Surgiu uma pergunta onde quais habilidades e conhecimentos necessários a gente precisa dentro de uma equipe, né? Para aproveitar ao máximo aí as ferramentas e os seus papéis diários dentro da inteligência artificial. O que a gente precisa hoje para qualificar isso? A boa notícia é a seguinte: a parte técnica de desenvolvimento da aplicação, desenvolvimento da tecnologia, dimensionamento do seu data center, etc., a gente faz aqui para vocês. Então, o que que a empresa precisa saber? Primeiro, o que ela quer atingir, e toda a equipe precisa saber do negócio. Ponto. Simples assim, né? Porque justamente a tecnologia surgiu para ajudar o negócio a evoluir de forma mais rápida e eficiente. Então, não são conhecimentos técnicos que têm que ser desenvolvidos. O que tem por trás, se é o RAG, se é LLM, se é GenAI, se tem ali o microserviço da NVIDIA, qual que biblioteca está usando, né? Qual SDK está usando, não importa para o usuário. O usuário tem que basicamente falar assim, olha, eu quero chegar nisso, a minha fonte de informação são essas, externa, internet, interna, CRM, etc. O que eu quero de output é isso e eu quero medir assim. É isso que ele precisa, entendeu? Então, assim, não são conhecimentos técnicos, são conhecimentos de negócio, o que é muito bom. Muito bom, com certeza, com certeza, com certeza. Cada vez mais é uma tendência, né? A gente tem que ter mais conhecimento de negócio do que realmente essa parte técnica mais pesada, mas muito Exato. legal, muito bom saber desses pontos. O André, Pode falar, um Fábio. comentário, eu vou colocar para vocês aqui no chat, pessoal, para não compartilhar a tela. Mas uma coisa que a gente acaba vendo é o seguinte: o cliente ele se beneficia quando ele tem alguém que entende bastante, né? Dos dados que ele tem, porque a gente vê muito que a gente vê muito hoje que existe o DBA, ele conhece os dados que ele tem no banco de dados dele. Só que ele não conhece os dados que a gente tem num repositório de dados não estruturados. Não é o trabalho dele, então ele não sabe. Quando a gente tem dentro da empresa do cliente alguém responsável, alguém que conheça a fonte de todos os dados, fica mais fácil esse trabalho de a gente fazer assessment para provavelmente o modelo de inteligência artificial que eu vou desenvolver vai ter que usar esses dados para fazer treinamento, ou eu vou ter que saber de onde vêm os dados que vão gerar as informações. Então, se for para eu desenvolver alguém dentro da empresa, a gente vê que faz mais sentido alguém que conheça, que possa atuar como um data analyst lá dentro, né? Do que você desenvolver o teu software, porque, poxa, como vocês veem esses casos infinitos que o Sem mostrou, que a CISP consegue desenvolver para vocês, existem microserviços prontos, por que vocês vão desenvolver do zero? Né? E, pô, se eu tenho um data analyst lá dentro, mas eu preciso ter alguém que me ajude com parte específico do trabalho de, sei lá, de levantamento, de engenharia de dados, e eu não tenho esse profissional. Eu contrato via serviço de consultoria da Dell, via Hardlink, né? A Hardlink tem especialistas, consultores aí em BI, por exemplo, que é algo que pode simplificar ou sumarizar a informação que depois vai ser utilizada para inteligência artificial também. Então, a gente vê que na prática o que faz mais sentido é você ter pleno domínio, conhecimento e principalmente soberania dos teus dados. Ô, Tiago, só Saber para onde eles estão, completar, né? não te contradizendo, mas talvez simplificando um pouquinho, tá? Mas olha só, talvez não seja um especialista em dados, mas expertos na informação que está lá, Sim, tá? não, isso, É, né? Holístico, né? exato, Perfeito. porque, só para citar aqui outro exemplo aqui, ó, eu gosto de trazer exemplos porque ele vai facilitando a nossa vida, né? Esse daqui, pra vocês terem ideia, assim, a gente pegou dados de 5 fontes de notícia diferentes, a gente fez para notícias, né?
Mas poderia ser para qualquer coisa, tá? Poderia ser para qualquer, assim, para contratos, poderia ser para documentos, poderia ser para análise de relatórios e assim por diante. E aqui eu posso perguntar, sei lá, para não gerar polêmica aí no Sul, né? O Palmeiras tem títulos mundiais? Quais são, tá? E olha que interessante, aqui são dados super desestruturados, porque eu estou falando de agências de notícias, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? Ele vai buscar, e se você conhece a informação, você consegue começar a treinar os parâmetros para ele te dar resposta maior, menor aqui. Ele vai te dando, inclusive, as fontes da onde ele trouxe para você clicar lá e falar assim, deixa eu dar uma olhada naquele dado, naquela informação, né? Então, você vê que ele já respondeu alguma coisa aqui, né? Eu posso fazer perguntas, aqui eu falei, fiz de futebol, mas sei lá, o que o Lula pensa sobre o dólar, né? Você consegue realmente ir buscando informações, você não precisa ser um experto, outra vez, tá? E da mesma forma que você tem dados que são super desestruturados, você poderia também. Tá achando? Isso aqui é só um outro exemplo que a gente tem de ferramenta, que isso aqui é um assistente de cybersecurity. Então eu posso ter lá um estagiário à noite na minha empresa cuidando de tecnologia e falar assim, um funcionário clicou num link suspeito. O que fazer, tá? Então, você vê que aqui ele já está treinado com uma base mais técnica, né? Ele vai falar, ó, isola o dispositivo, ele vai te dando passo a passo do que tem que seguir. Acho que a minha internet não está me ajudando muito hoje. Ó, verificar e limpar, etc. Tá? Então ele vai te dando, você vê que isso daqui já substitui um analista de primeira resposta de cibersegurança, por exemplo. Então, o universo é infinito desde que você consiga carregar os dados. E essa parte legal. A Sysplunk tem um modelo que você faz o seguinte, ó. Eu tenho esses dados aqui. Você me dá um recorte dos dados, eu pego esse recorte dos dados e eu falo assim, vamos fazer as perguntas que você quer, a gente vai vendo se ele te dá a resposta ou não, porque se a informação está lá ou não está. Aí a gente vai Com treinando o modelo e certeza. fala assim, ó, a resposta foi muito para a direita, foi muito para a esquerda, foi muito positiva, muito. Você consegue começar, inclusive, colocar sentimentos ali. Legal, muito bom mesmo. A gente conversando tanto essa parte de dados e questões sensíveis, né? Me veio um insight agora que achei interessante a gente colocar lá em pauta, né? É porque a gente fala tanto, né, na questão de dados, geração, trabalho, análise, né? Acho que é um tema que acaba sempre, né, acontecendo, né, dentro quando a gente tem uma pauta de governança de TI, que é o uso não gerenciado das informações, né? E a gente tem muita coisa que envolve inteligência artificial, né? No quesito de expor dados, né? Onde a gente vai ter dados não sensíveis e sensíveis, né? E uma pergunta que eu trago aí para os dois, né? Como é que a gente pode trabalhar esses dados de forma a não comprometer a segurança da informação? Bom, esse é um risco real. É um risco real porque se eu não tenho um trabalho de interdisciplinar, a gente hoje vê que isso existe dentro da empresa sem a inteligência artificial. Né? Se eu atuo com alguma tecnologia da empresa, mas não necessariamente estou atuando em colaboração com o meu CISO, com o meu responsável por segurança, com o meu time de redes e tal, eu crio brechas. Né? A inteligência artificial é mais uma ferramenta tecnológica que a gente vai utilizar ali dentro e todas as iniciativas, né, elas têm que ser feitas levando em consideração isso. Né? Não só a segurança pela perspectiva de redes, mas também pela perspectiva de dados. Eu tenho um responsável por LGPD dentro do time jurídico. Essa pessoa ela tem que estar envolvida geralmente, né, na análise de que dados eu vou usar para fazer o treinamento do modelo. De modo que se um dia eu tiver um GPT interno, por exemplo, para o meu time usar, eles não consigam identificar informações extremamente restritas e obtêm essas informações através de uma pesquisa num prompt de inteligência artificial. Vocês veem a importância da interdisciplinaridade não só na criação das ideias nos comitês de inovação, mas na seleção dos dados que vão alimentar essas tecnologias, né? E para complementar aí, eu 100% de acordo com o Thiago, isso aqui é uma ferramenta como qualquer outra.
de tecnologia, tá? No final das contas, se pegar um exemplo, pega lá uma fábrica que quer fazer uma análise de parada de linha de produção. Eles já têm relatórios, o que eles querem fazer é automatizar isso daí, eventualmente capturar mais imagem, etc e tal, e isso vai ficar restrito àquele grupo ali, né? Desde que você desenvolva uma solução de AI para você. Então, os dados continuam sendo seus, o aprendizado continua sendo seu, as novas respostas continuam sendo suas e assim por diante. Muito diferente você usar um chat GPT ou você usar um Copilot, porque tudo que você perguntou lá virou base de dados para todos os outros que usam as mesmas ferramentas, né? Então, você, de certa forma, está alimentando. Então, é possível da HardLink fazer alguma pergunta estratégica lá dentro do chat GPT e alguém falar assim, o que que a HardLink vem perguntando? E pode ser que saia ali também, né? Então, acho que tem muito a ver também com como você desenvolve a ferramenta e onde você mantém esses dados, né, para que você mantenha ele seguro. A partir daí, passa a ser dado como qualquer outro dado da empresa que pode correr risco de ataque, cyberataque e assim por diante. Você, deixa eu te dar um exemplo de algo que eu vi essa semana. Eu estava zapeando ali no Instagram, como a gente mata um tempão naquela coisa, mas eu estava olhando ali e de repente eu vi a propaganda de um cara falando o seguinte, que ele era especialista de inteligência artificial para o setor jurídico. E ele ensinava com o curso dele como as empresas como os escritórios de advocacia poderiam utilizar o chat GPT público para fazerem as petições iniciais, processos, aonde estão com informações confidenciais. Entende? Então, como é que você... É isso, pessoal, olha só, imaginem, né? O escritório de advocacia colocando CPF, RG, endereço e tal. Se os dados que estão sendo postos lá se tornam públicos, né? O chat GPT, uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, né? O Google está para a sumarização dos dados, assim como o chat GPT está para a sintetização dos dados, né? Sumário e síntese, aquela diferença. Ambos são públicos. A informação que está sendo posta lá, daqui a pouco eu pergunto, poxa, o André Medeiros Dias está, né, está sofrendo algum processo, está processando alguém, ele me traz informação. Isso não é impossível. Então, essa consciência, essa regulação interna da inteligência artificial é importante, né? Você tocou num tema super importante, Thiago, porque o que se conversou muito no GTC lá da NVIDIA, né, em São José, Califórnia, foi que um dos maiores problemas é a regulamentação, né? Então, é óbvio que tem o LGPD, que pode proteger. Por exemplo, eu tive a chance de estar lá com o Jansen, que é o fundador da NVIDIA, e eu tirei uma foto com ele e falei assim, vou botar ele para falar da minha empresa. Eu tentei fazer, usando o SDK deles, obviamente, tentei fazer ele falar da minha empresa, ele não permitiu, porque ele tinha uma trava, uma pessoa pública, assim por diante. Eu falei assim, não é possível. Deixa eu tentar com outra pessoa ali. Tem o Pelé. Pelé, vamos ver se o Pelé fala. O Pelé também não falou. Eu botei o diretor comercial da NVIDIA e ele falou, né, a frase que eu queria. Tá? Consegui mimetizar ele ali. Então, tem algumas travas que é possível que a tecnologia permita embutir dentro do SDK, no processamento, etc., mas, para isso, vai necessitar de uma legislação que ela não existe hoje. Tá? Então, da mesma forma que a tecnologia pode ajudar, ela pode piorar muito a situação. E cá entre nós, a regulamentação vai surgir diferente em cada lugar, então a gente vai ter desafios super importantes aí de privacidade se forem utilizadas plataformas socializadas. Sim, sim. Não, muito bom. E hoje isso está muito ligado a empresas criarem suas próprias políticas ou isso já vem nos serviços de consultoria, a gente consegue ajudar isso dentro da CSP One? Sim, a empresa também tem que participar da criação das políticas, obviamente, né? Porque ela vai ter que decidir para quem vai dar acesso. E no final das contas, não vai ser nada muito diferente do que o acesso que as pessoas tinham da ferramenta original, que era um dashboard e assim por diante. Então, por exemplo, pegando
o exemplo de dashboard. Você pode ter o dashboard CRM da sua empresa, né? Você tem o dashboard de vendas, não sei o quê, quem vende mais, que vendedor vende mais, que região vende mais, e assim por diante, né? Então, se quem tem acesso ao dashboard, ele poderia estar conversando com esses dados para tirar dúvidas, para ter dashboards, vamos falar, real time, né? Sem estar Claro. travado aquela informação que o dashboard extraiu, aquele gráfico extraiu, você poderia perguntar, tá, mas e ali, e na região sul, quem vendeu mais? E empresas desse tipo, quanto pagaram por essa solução no último ano? Então, você consegue começar a conversar, mas você vai dar o acesso para quem já tinha acesso àquela informação do dashboard, né? Agora, parece até contraditório com o que eu falei, ó, tem que socializar o uso da ferramenta, tem que socializar. Quanto mais pessoas utilizar a ferramenta, melhor também. Então, sem dúvida nenhuma, passa por uma questão de definição e política da empresa, e a gente pode ajudar nisso também, obviamente. A boa Perfeito. notícia é que, né, em uma das interlocuções que a gente teve com um dos clientes aí, com a Hardlink, o Martin comentou que a Hardlink tem consultoria jurídica também, se o cliente precisar. Então, é muito, muito legal isso, porque é o seguinte, pessoal, é muito legal mesmo, porque assim, uma coisa é você contratar uma consultoria jurídica aleatória que não entenda de tecnologia, outra coisa é você ter essa interdisciplinariedade também também entre os consultores que estão ajudando você, né? O consultor jurídico, que seja ele quem for, ter a informação, a gente conseguir fazer tem que ter bastante sinergia para isso funcionar bem, para evitar gap, né? Em termos de vazamento de dados, essas coisas, né? Claro, não, perfeitamente, com certeza. Bom, muito importante, muito interessante todos os pontos levantados, tanto da parte de processos, né, segurança principalmente, acho que é um ponto que pega bastante nas empresas, que a gente precisa desmistificar e tirar esse medo, né, das empresas de não dar esse passo importante, né, para essa nova tecnologia. A gente setou ali no chat, a gente já está entrando na reta final aí do evento, perguntas e respostas, então fiquem à vontade para levantar a mão. Acho que agora a gente está mais na reta final, então não sei se vocês têm mais alguma consideração ou mais algum ponto que vocês queiram apresentar dentro de alguma atividade prática, que eu achei bem interessante para a gente mostrar isso para os nossos clientes também. Eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar aqui. São alguns slidezinhos, eu prometo não gastar muito tempo com isso, tá? Mas aqui, o compromisso, deixa eu compartilhar minha tela, o compromisso da Dell, a Dell não tem só um compromisso com inteligência artificial. A nossa estratégia hoje, ela está totalmente voltada a sermos uma empresa que consiga ajudar o cliente em todo o processo, identificando as necessidades dele como uma empresa de consultoria, né? A Dell recebeu recentemente uma premiação, 2023, como uma das melhores empresas de consultoria de gestão do mundo. Pô, se eu estou falando em consultoria de gestão, a empresa que vende notebook e desktop, não é isso? Qual que é o sentido disso? O sentido disso é justamente esse, conseguir ajudar o cliente, através de seus parceiros, a traduzir os seus desafios, né? As suas estratégias organizacionais de inovação com tecnologia, né? A gente fala a língua do cliente. A gente tem em São Paulo, por exemplo, um centro lá em São Paulo, onde a gente pode receber vocês, receber os diretores, né, da empresa de vocês, para que a gente consiga mostrar as tecnologias, muitas vezes funcionando algumas coisas lá, né, a gente consiga traduzir as ideias que vocês têm, fases de implementação, né? A Dell tem o que a gente chama de fábrica de AI, né? Porque isso tem a ver não com uma necessariamente fábrica propriamente dita, mas a nossa cultura é assim, né? A gente precisa entender como empresa
canais, parceiros, tudo mais, né? Quais são as estratégias do cliente? Para isso, a gente tem que entender a empresa do cliente, tem que, né, enfim, ter essa especialização nos casos de uso de cada uma, né? O caso de healthcare é diferente de indústria e tudo mais. A gente tem consultoria, serviços de consultoria, não só para fazer análise e assessment dos dados que o cliente tem, mas para ajudar ele a desenvolver novos dados, se necessário for, colocar um engenheiro de dados lá dentro. Todo o ecossistema de parceiros, a CISP One é um grande parceiro nosso, de canais, né? A Hardlink é um grande parceiro nosso, e com isso a gente consegue entregar tudo o que o cliente precisa para atender todos os workloads, como o Sei falou antes, né? Do Edge para borda, para cloud, enfim, né? Aquelas maquininhas, esses daqui são os appliances pequenininhos, né? Os Edge Gateways, né? Que a gente tem. Esse daqui é o Native Edge, que é uma aplicação da Dell para gestão de assets de Edge. E não é só assets da Dell, não, esses servidores, né, de Edge, o Gateway. A gente está falando de máquinas de automação industrial, né, de virtual PLCs, que são aqueles dados que vêm dos sensores que eu já tenho hoje, muito provavelmente, nas máquinas que eu tenho dentro da indústria, mas cujas informações eu não tenho no MES, que é o sistema que vocês usam para fazer gestão. Né? Aqui a gente consegue fazer, por exemplo, né, a gestão do life cycle, que tem que fazer atualização de firmware, não tem, está atualizado, não está com algum problema de comunicação, em que local geograficamente está aquele equipamento, né? Então vejam que em termos de portfólio, de conhecimento e de estrutura, a gente está muito bem. Nós somos uma empresa de milhares de funcionários, sólida e há muitos anos no Brasil, com fábrica aqui em Hortolândia, né, que tem suporte todo em português aqui para vocês. A gente tem especialistas NVIDIA, Intel, AMD, Microsoft para levar, para conversar com vocês aí, todos brasileiros. Então, né, o importante nesse momento, a mensagem que eu quero deixar é, se eu vou contar com alguém para me ajudar a mexer no coração do meu negócio e fazer aquilo ali me trazer um retorno, que seja alguém que não é um aventureiro no mercado, né, que não esteja apostando. Eu quero uma empresa sólida, que tenha condições de me dar consultoria e me suportar nessa jornada. Né? Uma empresa de consultoria importante, sólida, com parceiros extremamente competentes, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Antes de mais nada, ali surgiu uma última pergunta ali aos 45 segundos do tempo, onde a inteligência artificial vem crescendo de forma exponencial, né? Em algum momento será difícil identificar o ser humano e a máquina. O quanto longe estamos hoje dessa linha e o que precisamos para evoluir? Qual a visão de vocês em relação a isso? O que precisamos para evoluir? Eu vou dizer que já está muito próximo. Na verdade, a gente não vê as aplicações que elas transformam uma realidade muito grande ou nos faz perceber isso. Vou dar um exemplo. A última campanha da Nivea, ela é 100% feita por modelos feitas por inteligência artificial. Dê uma pesquisada para vocês entenderem o que eu estou falando. 100% modelos que você fala assim, não é possível, parece pessoa. Então, assim, daí para pior, né? Pior entre aspas, né? Claro, Então, assim, claro. não falta muito para evoluir nesse sentido, não. O que talvez falte para você ter mais democratização disso é capacidade computacional, eventualmente, né, a democratização da computação quântica e assim por diante. E legislação, obviamente. Bom, com certeza, com certeza. Legal. Show de É, bola. posso dar a última palavrinha aqui também? Prometo que é super rápido, dá para ficar 2 horas falando, mas vou mostrar isso em 2 minutos. Como eu falei, microserviços, esse aqui é um deles, conversa com seus dados. Você vê que a gente pode fazer análise de documentos, geração de relatórios, etc. E suporta dados estruturados, não estruturados, programáticos. EA Checkout, vocês estão vendo aqui a animação, ó, ele consegue já identificar produtos sem código QR e sem RFID. Então, você pode usar em vários locais e ele faz já utilizando visão computacional. Inclusive, ele consegue
descobrir tipos diferentes de banana, por exemplo, tá? Chatbot, que é o mais comum, a gente já tem uma solução desenvolvida para você, inclusive, você analisar gravações de áudio para você fazer auditoria, atendimento ao cliente personalizado, com sotaque, com treinamento dos seus produtos, com treinamento da forma como a empresa também fala. O Humano Digital, que é o que eu falei, hoje em dia é difícil você identificar. Aliás, tem muitos influencers, não sei se você sabe, mas que já são 100% digitais, elas não existem na verdade, né? Com tradução de idioma e você tradução simultânea, sistema de recomendação que eu mostrei ali do notebook, da mochila, etc., né? Que você consegue fazer realmente recomendação em vários segmentos. Video Analytics, ó, os casos de uso aqui, eles passam por quase tudo. Aqui a gente resumiu, né? Então, você pode fazer controle de acesso, transporte de fios inteligentes, gestão de funcionários, produtividade, inspeção de qualidade, monitoramento de paciente e várias outras com AI generativa e visão computacional. Sumarizador de dados, que é aquele, por exemplo, de notícias que você pode usar para mercado, análise competitiva, resumo de documentos, ajudar na decisão, gerenciamento de conhecimento e assim por diante. Para a saúde, que é o que eu mostrei ali também de diagnóstico. Para a logística, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem a possibilidade, não sei se vocês sabem, mas o IoT vai praticamente morrer porque o governo vai desligar a rede 2G e 3G, que é onde a maior parte da frota brasileira está plugada para você fazer monitoramento de veículo. A gente desenvolveu uma solução que ele consegue capturar do celular, do sensor celular, mais de 200 informações para você saber comportamento, localização, modo de direção do motorista, enfim, tem uma série de métricas ali, usando inteligência artificial também para você prover treinamento e premiar eventualmente motoristas que vão bem. Cibersegurança que eu mostrei para vocês também. E modelos de customizados, que já são modelos que aí, caso vocês pensem que vocês têm um problema muito maior ou que essas soluções eventualmente não ajudem, a gente está à disposição também para debater formas diferentes de abordagem. Muito bom mesmo. A gente trabalhando aqui, conversando, né, a gente debateu por vários temas, né, passamos por vários itens que são bem interessantes, né, desde criação e resolução de problemas, né, onde como a inteligência artificial ela pode gerar esses conteúdos e ideias de uma forma automatizada, né, usando criação, resolução. A gente falou de produtividade também, principalmente a parte de gerar e analisar esses dados, né, aumentando ali a chance de conversão e até uma identificação de uma necessidade de negócio ou até mesmo questão de como satisfazer melhor o seu cliente, né? Então, a gente tem de uma forma bastante ampla isso. Um ponto também muito importante, acho que a gente debateu em relação à ampliação de capacidades cognitivas, né? Onde a análise de dados clínicos, né, a gente conseguiu fazer um diagnóstico prévio em cima disso, muito importante, a capacidade, né, para a gente ser mais eficientes, mais rápidos, mais produtivos, né, e também abordamos algumas questões relacionadas à parte de segurança. Acho que foi um bate-papo bem produtivo para a gente conseguir desmistificar isso, né, e quero deixar aqui um recado onde a gente tem total condições de estar entregando serviços de uma forma consultiva, onde a gente vai estar ajudando aí os nossos clientes dentro dessa transformação digital aí, desse novo mundo, dessa imersão de inteligência artificial aí que está acontecendo, né? A Hardlink ela vai disponibilizar, a Hardlink tem um canal no YouTube onde vai estar disponibilizada essa gravação, então quem quiser compartilhar, fiquem à vontade de acessar o nosso canal no YouTube, vai estar disponível esse webinar lá para todos, né, que participaram e quiserem visualizar isso em nosso canal, certo? Na parte da Hardlink, quero agradecer aí a presença de todos. Foi muito bom o bate-papo. Obrigado, Rixey. Obrigado, Flak. Deixo aberto aí para vocês fazerem também o seu encerramento. Acho que o Sarati levantou a mão ali. Você quer repassar algum recado? Fiquem à vontade.
Legal. Bom, então eu agradeço também, primeiro, o convite da Hardlink, segundo, a parceria do SEI, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa e vocês veem que geralmente a gente vai ter uma integração de várias empresas atuando nessas soluções de inteligência artificial, todas elas com suas expertises, digamos assim, né? Nessas soluções a gente tem NVIDIA, tem Intel, nossa, parece tão complexo, por isso, pessoal, contem conosco, né? A gente está aqui para simplificar isso para vocês, para fazer essa jornada guiada de inteligência artificial ser tranquila para vocês. Tá? Agradeço a presença de todos, digo que eu moro aqui em Porto Alegre, então se um dia vocês quiserem bater um papo especificamente sobre um caso de vocês aí, eu estou à disposição do time da Hardlink, tá? E passo a palavra para o SEI. Agradeço a todo mundo. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, André, Tiago, todo o pessoal da Hardlink que tem apoiado esse tipo de conversa, que eu acho super importante também, desmistificar um pouco da AI, mostrar que é fácil implementar, é possível implementar, só precisa tomar alguns cuidados importantes. Estamos aqui para ajudar vocês. Como eu não consigo digitar aqui meus contatos, não sei por alguma razão, seguramente o André, a Hardlink, ajuda a fazer a ponte comigo, se precisar, enfim. Mas muito obrigado por aguentarem a gente aí por essa 1h30, mostrando 1000 coisas, falando muito rápido, de muitos temas diferentes, mas a ideia era provocar um pouquinho vocês. Fechou? Perfeito. Fechou. Valeu então, gente. Muito obrigado e nos vemos nos negócios. Um abraço aí a todos. Até mais. Valeu, Até obrigado. mais. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.